Obrigado pela sua presença nesta noite. A gente está orando para que Deus continue abençoando a sua vida. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero agradecer também ao pessoal que acompanha esse culto pela internet. Você que está longe de nós, do ponto de vista geográfico, mas pode mesmo à distância celebrar conosco o mesmo Deus a quem nós adoramos aqui. Quero convidá-los para a leitura da Bíblia no Velho Testamento, o texto indicado aí na projeção, Isaías 49, do versículo 8 até o versículo 15. Quero encorajar você a ter esse texto diante dos seus olhos. E mais uma vez eu peço duas coisas a vocês, basicamente, acho que não são complicadas. Se você tem uma pessoa aí do seu lado que por alguma razão não tem o texto, se você pode partilhar a sua Bíblia, o seu equipamento, de modo que todos nós possamos olhar esse texto da Bíblia. E depois, quando a gente terminar a leitura, eu vou voltar a essa passagem daqui a pouco, e aí você pode manter a sua Bíblia aberta, tá bem? Ou pelo menos marca no texto, depois você vai abrir de novo, conforme for melhor para você. Profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 49, do versículo 8 até o versículo de número 15. A palavra de Deus traz as seguintes palavras, seguintes expressões. O Senhor Deus diz ao seu povo: quando chegar o tempo de mostrar a minha bondade, eu responderei ao seu pedido. Quando chegar o dia de salvá-los, eu os ajudarei. Eu os protegerei, e por meio de vocês farei uma aliança com os povos. Construirei de novo o país de vocês e devolverei a vocês a terra que agora está arrasada. Direi aos prisioneiros: saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão, direi: vocês estão livres. Como ovelhas, eles pastarão perto dos caminhos, e até mesmo nos montes pelados encontrarão pasto. Não terão fome, nem sede. Não serão castigados pelo sol, nem pelos ventos quentes do deserto, pois eu tenho pena deles e os guiarei, e os levarei até as fontes de água. Abrirei uma estrada nas montanhas, prepararei um caminho plano por onde o meu povo passará. Eles voltarão de lugares distantes, do norte e do oeste, e de Assuã, no sul. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra. Montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Nós vamos repetir o versículo 15, você tem na projeção, ou então na sua Bíblia, como você quiser, mas eu quero convidá-los para a gente fazer a leitura juntos. Leamos? Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Mãe é a referência mais elevada que existe do amor humano. Aqui na terra, ninguém ama mais do que uma mãe. Isso para nós, para todos nós, é algo inquestionável.
É bem interessante que esse texto da Palavra de Deus que a gente acabou de ler, ele foi escrito há pelo menos 2.700 anos atrás. Isaías, o profeta, o homem que escreveu esse texto, viveu numa época de prosperidade. Mas a sua profecia anunciava exatamente que, pela displicência, pelo afastamento das pessoas daquele país, seu afastamento de Deus naquele momento, isso geraria um tempo muito difícil alguns anos depois. Hoje, como nós conhecemos a história, sabemos que aproximadamente 100 anos depois. Esse texto, ele fala sobre a ação graciosa de Deus, depois de um período de 70 anos, em que o povo de Israel, a nação de Israel, para quem esse texto é originalmente direcionado, então Deus manda essa palavra pelo profeta dizendo que viria o tempo da restauração. Chegaria o tempo em que ele traria aquele povo de volta para a sua terra, em que ele reconstruiria aquele país. Quando a gente olha para o versículo 49, para o capítulo 49, onde a gente leu, é exatamente esse momento, na palavra do profeta, que nós encontramos. O versículo 14 é uma referência ao sentimento que mais tarde dominaria aquele povo quando no exílio na Babilônia. Porque eles começam a dizer: Deus se esqueceu de nós. Deus não se lembra mais da gente. E percebem vocês que o profeta coloca esse sentimento dentro dessa palavra de esperança, dentro dessa palavra de promessa daquilo que Deus haveria de fazer. Os versículos que eu selecionei, do verso 8 até o versículo 15, ele nos apresenta mais ou menos 170 anos antes, o amor de Deus em ação na vida daquelas pessoas, na vida daquele povo. E você percebeu que o texto é extremamente rico ao falar sobre isso. Então nós estamos diante de um texto de profecia. Uma palavra que Deus estava dirigindo naquele momento sobre algo que aconteceria um pouco mais tarde. E quando a gente lê a história bíblica, a gente percebe que foi exatamente o que aconteceu. O que o profeta Isaías anunciou nesta passagem, Deus fez na vida daquelas pessoas mais tarde. A chave para o entendimento desse texto, dessa ação de Deus, é exatamente o versículo que está diante dos nossos olhos. O Senhor responde à lamentação daquele povo. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? E então Deus diz: mesmo que isso acontecesse, eu nunca me esqueceria de vocês, eu nunca esqueceria vocês. Essa palavra estabelece uma certa relação entre o amor de mãe e o amor de Deus. E quando nós olhamos para essas duas realidades, o amor de Deus, o amor de mãe, nós podemos identificar algumas semelhanças. Por exemplo, tanto o amor de Deus quanto o amor de mãe, ele é indiscriminado, ou seja, ama igualmente. Temos muitas mães aqui nesta noite, e vocês sabem que uma mãe,
no que pese as diferenças entre os seus filhos. Ela não ama mais a um filho do que a outro filho. Na verdade, ela ama da mesma forma o filho que é mais obediente e o filho que não é tão obediente. Ela ama da mesma maneira aquele filho que é mais próximo, tem um relacionamento muito mais doce, ele é muito mais gentil. Da mesma forma, ama também aquele filho que é um pouco mais arredio, que fica um pouco mais distante. A mãe, no seu amor, ela não estabelece essa diferenciação, ela ama igualmente a todos os seus filhos, sejam 2, 3, 4, 5, 6. Pois o amor de Deus é exatamente assim. A revelação, a Bíblia fala que Deus nos ama dessa maneira. Que o amor de Deus por nós não estabelece esse privilégio de alguns em detrimento dos outros. Deus nos ama da mesma forma. Da mesma forma que Deus ama aqueles que são mais obedientes, aqueles que reconhecem melhor ou mais o governo de Deus, Deus ama do mesmo jeito aquela pessoa que está muito longe dele, que está afastada, que está distanciada. Deus ama da mesma forma. O amor de Deus não é diferente. Um outro fato que é semelhante, que a gente encontra essa semelhança entre o amor de Deus e o amor de mãe, é que esse é um amor doador. Ou seja, ele se doa completamente e ele vai até o sacrifício. Esta foto que vocês estão vendo registra uma cena muito triste. Alguns anos atrás, num dos terremotos que aconteceu na China, e aquela é uma região onde acontecem abalos, como aconteceu tão recentemente no Nepal. E essa foto ilustra um fato que chamou a atenção das pessoas naquela ocasião, no mundo todo. Uma equipe de resgate estava verificando os desabamentos. E então, aquelas pessoas que chegaram numa casa, elas perceberam que havia uma mulher, e essa mulher estava numa posição encurvada, como se uma concha. Mas claro, numa circunstância assim, as pessoas, elas estão procurando sobreviventes, e perceberam que aquela mulher estava morta. Perceberam rapidamente e foram em frente para encontrar sobreviventes. Mas alguém que vinha um pouco mais atrás, achou estranha aquela situação, e chegou perto, e bem perto para ver, e percebeu que aquela mulher, ela se encurvou, quando a casa estava desabando, mas ela fez isso em torno do seu bebê, da sua criança, e aquela criança estava viva, no que pese a mãe estar morta. Ela se arqueou para proteger a criança, proteger o seu filho. Essa é uma de muitas histórias que a gente conhece, de mães que se sacrificaram, que ofereceram a sua própria vida, a sua própria segurança, numa determinada situação, em favor do seu filho. A mãe é assim, ela se doa, ela se sacrifica em favor do seu filho, por causa do seu amor, pois a Bíblia fala que é exatamente isso que Deus faz. Quando a gente olha para aquela cruz lá no Calvário, o que a gente vê é essa cena. Deus se ofereceu, se sacrificou, se permitiu a crucificação, com todo o peso que aquilo significava, por causa do ser humano, por causa do seu amor. Uma outra identificação que há entre o amor de mãe e o amor de Deus, é que esse amor é perdoador. Esse amor, ele perdoa.
Eu creio, queridos, e acho que você também, que o perdão é a medida com que se mede o amor. O perdão é a fita métrica com que se mede o amor. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Quantas vezes uma mãe, ela é ferida pelo seu filho. Ela é envergonhada pelo seu filho, pelas atitudes do seu filho, pelos crimes, tantas vezes. Ela é frustrada pelas atitudes, às vezes totalmente contrárias àquilo que ela ensinou, ao investimento que ela fez. Mas é incrível a capacidade de perdão que tem uma mãe, por causa desse amor, um amor perdoador, um amor que perdoa as ofensas. Mas, queridos, se a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber exatamente isso. Quando se trata do amor de Deus, qual foi a palavra que Jesus dirigiu em relação aos seus algozes que estavam lá na cena da crucificação? Jesus, que poderia estar ali praguejando a respeito daquelas pessoas, diz: Pai, perdoa a essas pessoas. Perdoa essa gente, porque eles não sabem o que fazem. Essa palavra de perdão veio daquela cruz, porque o amor de Deus é um amor que perdoa. Mas, queridos, se há semelhanças, e eu sei que essas não temos outras semelhanças, algumas outras, mas eu quero avançar dizendo que o amor de Deus, ele não é apenas semelhante ao amor de mãe em muitos aspectos, mas ele excede o amor de mãe. E é mais ou menos essa ideia que aparece aqui no texto que eu li. Porque a comparação que é feita aqui é essa: mesmo que uma mãe se esqueça, que ela deixe de amar o seu filho, eu jamais esqueceria vocês, ou os deixaria de amar, é o que está no versículo 15. Então, algumas diferenças entre o amor de Deus e o amor de mãe. A primeira delas, a Bíblia não diz que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. Há uma diferença muito grande nisso, porque o que a gente percebe na palavra de Deus, que sendo Ele amor, essa é a essência de Deus. A natureza de Deus, é da natureza de Deus amar. Esse é um dos traços do caráter de Deus. É impossível Deus agir de maneira diferente daquilo que é o seu caráter, daquilo que é a sua essência. E a Bíblia diz que Deus é amor. O amor de mãe, claro, ele tem um limite. Ele tem um ponto em que ele não vai ultrapassar. Mas o amor de Deus não. Porque o amor de Deus tem a ver com a sua própria natureza. E a natureza da mãe, de cada mãe, é uma natureza humana, mas a natureza de Deus é uma natureza divina. Um outro aspecto é que o amor de mãe, ele pode falhar. Em algum momento, em alguma circunstância, pela razão de que a mãe não é perfeita. A mãe tem a marca, ou todas as mães, como nós todos, temos a marca da imperfeição, mas Deus é perfeito. Por isso, se o amor de uma mãe, numa circunstância extremamente crítica, se ele falha, o amor de Deus não falha. O amor de Deus jamais falhará, porque Deus tem a marca da perfeição. Um outro aspecto é que diferencia o amor de Deus do amor de mãe,
que o amor de Deus, ele dura para sempre. Ele é eterno, ele é para toda a eternidade. O amor de uma mãe por um filho, ou pelos seus filhos, ele vai durar, enquanto aquela mãe viver. Mas o amor de Deus, ele permanece para sempre. Ele vai durar por toda a eternidade. Ele nunca se acaba. Nunca se acaba. Ele transcende a nossa vida, a nossa experiência aqui na terra, porque Deus é eterno. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma questão. Se você tem a Bíblia diante dos seus olhos, o texto que a gente leu, quero que você perceba o seguinte: a gente começou no versículo 8, e a gente foi até o versículo 15. Eu quero que você olhe quais as promessas que Deus está fazendo, e que são claramente as demonstrações do amor de Deus. Olha só, o texto diz, palavra do Senhor, versículo 8, eu responderei, eu ajudarei, eu protegerei, eu construirei a cidade de vocês, eu devolverei a terra de vocês. No versículo 9, ele diz, eu libertarei, eu sustentarei. No versículo 10, eu protegerei, eu guiarei vocês. Versículo 11, eu abrirei caminho nas montanhas, eu prepararei. Falando sobre a provisão para aquelas pessoas, no versículo 13 ele diz, eu consolarei. E aí no versículo 14 e versículo 15, ele diz, eu lembrarei, não me esquecerei de vocês. Querido, se você olha para a Bíblia, você percebe o sentido de cada uma dessas promessas de Deus. Cada uma delas, cada uma dessas palavras, revelando, mostrando de maneira prática, na vida daquele povo, na vida daquelas pessoas, o amor de Deus. Como é que esse amor se revela? Como é que esse amor se mostra? Como é que nós podemos perceber esse amor de Deus por nós? Então, olhando para essas palavras do Senhor, a gente precisa lembrar que o mesmo Deus que dirigiu essas palavras àquele povo há tantos anos atrás, é o Deus que está conosco aqui nessa noite. Essa é a mesma palavra de Deus para nós. Essa é a mesma promessa de Deus para nós, que vivemos numa circunstância ou em circunstâncias bem diferentes. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, mas Deus não muda. A palavra de Deus continua sendo a mesma. Por isso, quando a gente olha para todos esses termos que indicam o cuidado de Deus, a maneira como o amor de Deus chega até nós podemos nos posicionar, dizer, isso é comigo, isso tem a ver com a minha vida, isso tem a ver com a minha realidade, isso tem a ver com a situação que eu estou vivendo exatamente nesse momento. Por isso, eu quero observar pelo menos 4 situações em que, não sei, mas pode ser que algum de vocês esteja passando, esteja enfrentando nesse momento, e como o amor de Deus é a resposta para a sua vida. Você precisa de ajuda, quando tudo falha, quando você não tem para onde se dirigir, quando você não percebe solução, então o texto da palavra de Deus diz o seguinte: eu ajudarei.
é o que está escrito aqui. Eu ajudarei você. Sim, você que está aqui nesta noite, você está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda. Um fato que acontece muitas vezes, acontece comigo, acontece com você, é que a gente está precisando de ajuda, e a gente está realmente precisando de ajuda, e aí sabe o que a gente faz? A gente começa a pensar, bem, eu acho que o fulano pode me ajudar, eu acho que o Beltrano pode me ajudar, eu acho que o meu chefe pode me ajudar, eu acho que o meu tio pode me ajudar, eu acho que o fulano pode me ajudar. Você já percebeu a nossa tendência natural de primeiro buscar todos os recursos para depois dizer, bem, eu acho que eu vou pedir ajuda a Deus. A palavra de Deus aqui é muito clara, eu ajudarei você, eu ajudarei. Então, antes de pedir ajuda a quem quer que seja, olhe para o céu e diga, Deus, a tua palavra, a tua promessa é me ajudar. E eu estou precisando de ajuda, eu preciso de ajuda, o Senhor sabe que eu preciso de ajuda, e eu quero reiterar isso diante do Senhor. Você está precisando de ajuda hoje à noite? Esse texto fala também sobre a libertação dos prisioneiros. Tantas pessoas que estão vivendo prisioneiras hoje em dia. Sim, elas estão nas ruas, elas estão andando, elas estão trabalhando, elas estão se movendo. Mas há muitas pessoas prisioneiras do passado. Muitas pessoas prisioneiras do passado. Elas viveram experiências, situações no passado, das quais ela não conseguiu ainda se libertar. Elas carregam esse peso. É como se fosse uma prisão. Elas não conseguem se libertar. Elas não conseguem ir adiante. Estão amarradas, estão presas a um passado que trouxe mágoas, que machucou, que foi duro de enfrentar. Há outras pessoas que estão aprisionadas por algum tipo de vício, elas simplesmente não conseguem se livrar, não conseguem se desvencilhar. Pessoas presas por situações nas quais elas acabaram se envolvendo, elas acabaram se permitindo o envolvimento, e agora elas ficam dizendo, mas eu queria tanto me libertar, eu estou preso nisso. E a palavra de Deus aqui está dizendo, eu libertarei vocês. Eu libertarei vocês. Aqui está claramente a palavra do Senhor. Eu direi aos prisioneiros, saiam da prisão. E aos que vivem na escuridão direi, vocês estão livres. Você está preso, você está vivendo como um prisioneiro, alguma coisa prendendo você, amarrando você, segurando você. Você está precisando de direção na sua vida? Nesse texto Deus promete abrir caminho pelas montanhas, Deus promete fazer estradas pelo deserto. Você está precisando de direção, você está perdido, está desorientado, você tem alguma coisa para resolver, alguma coisa para decidir, e você está sempre empurrando isso para adiante, porque você realmente não se sente em condições de decidir, você avalia o cenário, você trabalha com os dados, as informações disponíveis, mas você não consegue tomar uma decisão. Deus está dizendo, eu vou abrir caminho para você no deserto, eu vou fazer estradas pelas montanhas, eu vou dar direção à sua vida. O amor de Deus promete isso para nós. Finalmente, pode ser que você esteja precisando de consolo, você esteja precisando da graça da consolação, esteja triste, se sente ferido, decepcionado, e a palavra de Deus aqui é muito clara, pois o Senhor consolou o seu povo, Ele teve pena dos que estavam sofrendo. Esse é o nosso Deus, Ele é o Deus que traz graça diante das situações difíceis.
Ele é o Deus que consola o nosso coração, que traz novo ânimo, novo vigor, diante das dificuldades, das lutas, às vezes tremendas, que todos nós enfrentamos. A palavra do Senhor diz: eu consolarei vocês. É isso que faz o amor de Deus. O amor de Deus faz isso. Deus tem essa promessa e tantos de nós aqui temos experimentado o cumprimento dessas promessas, como experimentou aquele povo. E eu disse a vocês, quase 200 anos depois, Deus fez exatamente o que Ele prometeu através dessa profecia. Mas como é que Deus faz isso? Quando nós experimentamos o amor de Deus, porque é o amor de Deus quem faz isso em nós. É o amor de Deus que nos ajuda, que nos liberta, que dá direção à nossa vida, que traz consolo para nós. Você já tem experimentado o amor de Deus assim? Já tem experimentado? Você pode dizer: pastor, eu sou testemunha de que essa palavra do Senhor, essa palavra aqui da Bíblia, ela é verdade. Eu tenho experimentado o amor de Deus. Queridos, há uma verdade que a gente nunca pode falar sobre esse assunto sem expressá-la, sem traduzi-la. Nós precisamos fazer isso. E essa verdade diz o seguinte: nós só vamos experimentar o amor de Deus se nós queremos. Se nós queremos. Se nós reconhecemos que não podemos viver sem esse amor de Deus. Você reconhece isso? Eu sei que muitos de vocês que estão aqui, nesse culto, um dia disseram, muitos de vocês disseram: Deus, eu quero experimentar o teu amor. Esse amor que excede, esse amor que ultrapassa, esse amor que vai além do amor de mãe. Eu quero experimentar esse amor. Eu preciso. E a Bíblia diz que quando nós falamos isso, abrimos o nosso coração, Deus derrama o seu amor sobre nós. E uma coisa linda que a Escritura fala é que Deus derrama esse amor em abundância. Deus derrama esse amor em nós de uma maneira que Ele vai transbordar. E esse amor em nós, ele se torna tão marcante que ele não fica apenas em nós, mas de nós ele transborda para alcançar outras pessoas. Ele chega até os nossos familiares. Ele chega até os nossos vizinhos. Ele chega até os nossos colegas de trabalho. Porque aquelas pessoas vão olhar para nós e elas vão perceber que há em nós alguma coisa muito acima do amor humano, simplesmente. Muito acima do que apenas o interesse humano. Mas é algo de Deus que está em nós. Mas a gente só pode experimentar isso se a gente reconhece que a gente precisa. Você quer fazer isso hoje? Essa é uma questão entre você e Deus. Mas eu quero terminar esse culto orando por você. Por isso, eu quero fazer uma pergunta muito simples. E quero também que ela seja muito clara para todos vocês. Quantos de vocês que estão aqui nessa noite, participando desse culto, e que agora estão fazendo alguma coisa que nunca fizeram, nunca disseram para Deus: Senhor, eu quero experimentar o teu amor na minha vida. Eu estou abrindo meu coração, estou abrindo. Eu quero experimentar o teu amor, que vem a mim através de Jesus, do sacrifício que Jesus fez naquela cruz, para dizer que o Senhor me ama. Eu preciso experimentar esse amor. Quantos de vocês estão dizendo isso aí
no seu coração. Eu vou pedir para você levantar uma das suas mãos, onde você estiver. Pode levantar o seu braço bem alto, levante sua mão onde você está. Graças a Deus. Mantenha a sua mão levantada um pouquinho. Quem mais? Graças a Deus. Levante sua mão onde você estiver. Você está dizendo: Deus, eu quero esse amor. Eu preciso desse amor. Eu quero experimentar esse amor. Quem mais? Levante a sua mão. Levante o seu braço onde você está. Onde você estiver. Levante seu braço e mantenha seu braço erguido. Em nome de Jesus. Faça isso. Há mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão. Mais alguém? Então, eu quero fazer um pedido a você que levantou a sua mão. Você que está com a sua mão levantada. Quero pedir mais uma coisa a você. Deixa seu lugar e vem aqui. Eu quero que você fique aqui pertinho de mim. Quero orar por você agora. Pode vir. Não precisa ter nenhum acanhamento não. De onde você estiver, pode vir aqui. Pode vir. Pode vir. Não precisa ter acanhamento. Não precisa ter. Pode vir. Você está dizendo: pastor, eu recebo em meu coração o amor de Deus nessa noite. Eu preciso desse amor. Eu preciso desse amor. Eu reconheço a minha necessidade desse amor. Pode vir. Deixe seu lugar onde você está e venha. Jesus deixou o céu. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Jesus deixou o céu e Ele veio à terra. E Ele veio. E Ele se expôs e Ele se apresentou naquela cruz. Porque Ele ama você. Porque Ele ama você. Há mais alguém que quer vir? Deixa seu lugar e vem. Há mais alguém? Vamos ficar todos em pé para a oração nesse momento. Obrigado, Deus. Esta palavra do Senhor escrita tantos anos atrás. Mas que é uma palavra viva. Que é uma palavra que vem a nós nesta noite. Porque nós cremos na perenidade da Tua palavra, porque o Senhor é o mesmo hoje como era ontem. As Tuas promessas não caem em descaso, elas se mantêm em pé. Obrigado, Deus, porque todas essas palavras foram cumpridas na vida daquele povo. E hoje elas estão se cumprindo na vida de tantas pessoas ao redor do mundo. Tantas pessoas, como muitos de nós aqui nesta noite, já temos experimentado o Teu amor. E continuamos experimentando as manifestações e revelações do Teu amor por nós. Obrigado, Deus. E agora eu quero orar em favor dessas pessoas que estão aqui à frente. E Deus, eu creio que elas estão falando para o Senhor. E o fato de estarem aqui mostra isso. Que elas querem experimentar o Teu amor. Derrama, Deus, o Teu amor sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Que elas experimentem o amor do Senhor. E que o Senhor comece, Deus, agora mesmo a escrever um novo capítulo, uma nova história na vida dessas pessoas, para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. Deixa eu falar uma coisa com vocês que estão aqui à frente. Eu preciso de mais um minutinho com vocês. Olha, aqui está o José Nildo. Ele vai sair por essa porta. A gente tem uma sala logo aqui atrás. Eu preciso ter pelo menos seu nome, um telefone, para a gente orar por você. A gente não quer perder vocês de vista. Porque esse momento é muito importante na vida de vocês. Nós sabemos o quanto ele é importante. Então nós queremos apoiar e dar suporte a vocês nesse novo momento que Deus está trazendo para a vida de vocês. Então, por favor, sigam o Nildo aqui. É um breve momento, mas eu preciso que vocês façam isso agora, tá bem? Sigam por aqui, podem seguir por aqui. Vocês que estão acompanhando também podem fazer isso. Podem seguir, podem acompanhar. Obrigado, gente, pela sua presença aqui nesta noite, viu? Que Deus abençoe a sua semana. Mais uma vez, que Deus abençoe as mamães aqui presentes.